Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, 33ª aula, a prova do pôr do sol, que é como está sendo chamado o primeiro exame para capitão amador de 2024. Inclusive, a sugestão do nome para a aula foi dada pelo meu amigo Capitão Neto, o qual aproveito para deixar um grande abraço. Conversando com diversos alunos após o exame, a opinião era unânime. Essa prova foi muito estranha. E de fato foi. Enunciados muito longos tornaram a prova muito cansativa e pouco objetiva. Para completar, a ausência de matérias importantes, como marés e a interpretação da tela do radar em rosa de manobra, deixou um certo vazio no exame. Para completar, navegação astronômica trouxe elementos que nunca antes tinham sido abordados em prova e também com excesso de teoria. Mas na verdade, essa é apenas a nossa opinião. De verdade, o que importa é saber que cada vez mais conteúdos de arrais e mestre amador fazem parte do exame de capitão. De minha parte, também preciso ficar antenado e atualizado nas mudanças da banca. Tanto é que nos próximos dias estou gravando novas aulas para o curso na VAST. Vamos abordar crepúsculo, nascer e pôr do sol, além, claro, de atualizar os e-books para o ano de 2024. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Vamos então ver algumas questões dessa primeira prova para capitão amador de 2024, iniciando, claro, pela questão polêmica, a questão do pôr do sol, que diz o seguinte: um capitão amador, no dia 5 de agosto de 2011, navegando pela costa leste brasileira, nas proximidades do porto de Cabedelo, latitude 7 graus sul e longitude 34 graus 50 minutos oeste, calculou o seguinte horário legal, H-leg, para o pôr do sol, conforme o seu relógio, horário de Brasília. Na minha opinião, essa questão é objeto de pedido de anulação através de entrada de recurso na capitania na qual você fez a prova ou a sua inscrição. E por que eu estou dizendo que ela pode ser anulada? Para falar a verdade, essa questão tem vários motivos que você pode embasar o seu recurso, a começar pelo que está escrito na própria Norman 211, no item, o assunto de navegação astronômica abordará os seguintes tópicos. Item A. Conceitos básicos sobre astronomia aplicada à navegação, medida de tempo. Hora média local, HML, hora média de Greenwich, HMG, hora legal, fusos horários. Até aqui, tudo bem, até porque a questão número 1 dessa prova é uma questão teórica que se encaixa perfeitamente nesse item. Lá ele menciona o HML do nascer do Sol, mas é uma questão teórica, então ela se enquadra bem nesse primeiro item. Vamos continuar. Item 2, o uso do Almanaque Náutico Brasileiro. Até aqui também está tudo certo. E agora vem o ponto principal. Letra B. Cálculo da hora legal da passagem meridiana superior do Sol pelo processo aproximado. O que ele quer dizer? Que quando houver cálculo de hora legal, tem que ser da passagem meridiana superior do Sol. Eu não posso, por exemplo, pedir a hora legal do pôr do Sol, pois isso não está previsto aqui no edital da Norman 211. E para encerrar, nós temos aqui a posição pela passagem meridiana do Sol. Então veja que tudo que envolve cálculo obrigatoriamente precisa ser pela passagem meridiana do Sol, a não ser que a Marinha altere esses itens na Norman 211. Portanto, ao meu ver, essa questão
ela foge do escopo do que está na normã e deveria, portanto, ser anulada. É fundamental que você mencione a fonte ou a bibliografia para deixar o seu recurso, digamos, mais robusto, mais embasado. Aqui eu utilizei a Normã 211, que é argumento mais do que suficiente para dar legitimidade ao que você está pleiteando. No segundo motivo de pedido de anulação, eu trago como bibliografia o livro do Miguens, que na página 742 do segundo volume diz o seguinte: os mencionados instantes que são calculados com a aproximação de 1 minuto de tempo referem-se aos fenômenos nascer e pôr do sol e crepúsculos, tal como ocorrem no meridiano de Greenwich. E qual é o ponto desse texto que pode ser motivo de anulação dessa questão? A aproximação de 1 minuto de tempo. Quando você procurou na página dos minutos, que foi o anexo da prova, pelo pôr do sol, você encontrou alguma coisa parecida com isso. Latitude numa coluna de 10 em 10 graus, a partir do 30 você tem de 5 em 5 graus, e na outra coluna o pôr do sol, ou seja, o HML para essa latitude, para esse paralelo. Mas note que todos eles estão aproximados ao minuto, ou seja, hora e minuto. Quando nós começamos a resolver esse exercício, nós temos também que converter o arco em tempo, aquela conversão da longitude. E quando fazemos isso, nós também arredondamos para a aproximação ao minuto. Então veja que tudo aqui está aproximado ao minuto, ou seja, não temos segundos. E olha o que ocorre com as alternativas. Ele nos dá o formato de hora, minuto e segundo. O terceiro motivo que, na minha opinião, vale a entrada de recurso contra essa questão é que deveria ter vindo uma tabela no anexo da prova que, infelizmente, não veio. Observe que aqui nas páginas de área nós vamos ter o paralelo e o HML referente, de 10 em 10 graus e assim sucessivamente. Aqui fica de 5 em 5 e até aí tudo certo. Como eu tenho o paralelo 0 e o paralelo 10, eu não tenho o paralelo 7, que é exatamente o que eu preciso. Então, nós precisamos utilizar aqui uma diferença e entrar numa tabela, que é a tábua 1, para fazer essa interpolação e aí descobrir o HML para o paralelo 7, coisa então que não ocorreu. Por esse motivo, isso também, na minha opinião, é motivo de pedido de anulação. Aqui eu não vou ensinar o uso dessa tabela. O foco é lhe dar subsídios para que elabore seu recurso junto à Marinha. Nos próximos dias vou atualizar o Navast, onde vamos resolver as questões dessa prova em detalhes. Como se não bastasse esses 3 argumentos, temos ainda um quarto. Ao resolver a questão, para minha surpresa, o resultado não bateu com nenhuma alternativa. Eu consegui aqui um H-leg de 17 horas 36 minutos e a alternativa dada pelo gabarito como correta é 17 horas 19 minutos. Se aproximássemos aqui, talvez 17 horas e 20 minutos. Mesmo assim, a questão estaria errada. Portanto, eu acredito que a banca deve anular essa questão, mas não deixe de entrar com o seu recurso. Quando comecei a idealizar essa aula, a minha intenção era fazer nos mesmos moldes dos anos anteriores. Mas quando comecei a resolver essa prova de 2024, fui percebendo que em alguma aula aqui do canal eu já havia falado exatamente sobre o tema. Então eu vou fazer o seguinte: vou passar rapidamente por algumas questões e apontar em que aula você vai encontrar a solução. Eu nem vou ler os enunciados das questões, que é para não deixar o tempo de aula muito extenso. Começamos pela questão número 10, uma questão a respeito de navegação batimétrica, que é abordado na aula 13.
Correr uma isóbata ou correr uma linha de sondagem consiste em seguir uma isóbata representada na carta náutica, principalmente quando as isobatimétricas são paralelas ao rumo. Eu vou deixar o link dessa aula no alto da tela, mas nem todas eu vou conseguir deixar esse link, pois o YouTube limita o número. A 11ª questão é o clássico glossário de GPS, abordado na aula 26 do Espaço Mestre Amador, e aqui foi muito facilitado. Bastava você conhecer duas das siglas mais utilizadas em GPS para ter acertado a questão: SOG, Speed Overground, velocidade no fundo, e MOB, Man Overboard, homem ao mar. Sabendo essas duas siglas, você teria apontado para a alternativa C, que é a alternativa correta. 13ª questão, dotação de coletes salva-vidas. Que me desculpe a banca de provas, mas isso não é tema para uma prova de capitão amador. A Norma 211 determina que a dotação de coletes deve ser pelo menos igual ao número total de pessoas a bordo, devendo haver coletes de tamanho pequeno para as crianças. Alternativa correta, letra C. Você encontra mais sobre coletes salva-vidas nesse vídeo na playlist Norman aqui do canal e também no curso Navegue Seguro. 14ª questão. Aqui o assunto foi o DGPS, que foi abordado na aula 31. É necessário que a embarcação possua um receptor DGNSS a bordo. Alternativa correta dessa questão, letra B. A próxima questão é a questão número 16 sobre radar. Aliás, a banca de prova ficou devendo muito sobre radar. Ignorou simplesmente o equipamento mais importante a bordo para evitar a colisão. Nessa questão, eles perguntam sobre o controle que aciona a escala a ser utilizada. A escala de distância, range, indica o raio de área visível na tela do radar e as subdivisões dos anéis de distância. Essa questão você pode encontrar na aula 24 sobre radar, na playlist Espaço Mestre Amador. 17ª questão, enunciado longo. Aliás, essa foi outra característica dessa prova. Textos longos cansam e confundem, pouco ajudam o candidato. Essa questão foi abordada na aula 15 sobre rádio VHF, as chamadas prioritárias. O sinal radiotelefônico de segurança consiste na transmissão da palavra sécurité repetida 3 vezes. Esse sinal anuncia que a estação vai transmitir uma mensagem que contém um aviso importante aos navegantes ou mesmo um aviso meteorológico importante. Alternativa correta, letra B. A próxima questão é, na minha opinião, muito fraca e abaixo do nível esperado para uma prova de capitão amador. Eu diria até que é abaixo da prova de mestre amador. Ele quer saber aqui qual elemento da carta náutica não pertence à parte aquática. E a única opção que nós temos aqui é a escala da carta, que é mostrada logo abaixo do título e apresenta a relação entre o representado na carta e o real. Portanto, alternativa E, que você também pode conferir na aula número 11 do Espaço Mestre Amador. O assunto da 26ª questão foi o SART, que foi abordado na aula 17, numa questão muito similar na prova da Refeno de 2022. Para um melhor desempenho do equipamento, o suporte do SART deve ser instalado a pelo menos 1 metro acima do nível do mar. 34ª questão, essa também já é um clássico. Quer saber sobre hipotermia? Nós temos uma questão na aula 9 exatamente igual, com a mesma resposta, a letra E. O tempo de sobrevivência de uma pessoa imersa em água fria antes que ocorra uma parada cardíaca é determinado principalmente pela temperatura da água e o tempo de imersão do corpo,
contribuindo também à constituição física da pessoa e o procedimento na água. E por falar em procedimento na água, a questão 35 fala exatamente sobre isso. Um náufrago, quando sozinho, deve adotar a posição HELP, reduzindo assim a perda de calor corporal para o ambiente. Para fechar essa aula, a questão 36, que aborda sobre a tábua do ponto, que inclusive foi o tema da aula número 7 da playlist Espaço Capitão. A tábua do ponto serve para determinar a posição da balsa, conhecendo-se aproximadamente a posição inicial do náufrago, o rumo e a distância navegada. Alternativa correta, letra A. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer publicamente as inúmeras mensagens de apoio, de carinho e reconhecimento que recebi ao longo dos dias. Muito obrigado de verdade. Quero também parabenizar a todos os aprovados nesse primeiro exame para capitão amador de 2024. Meu sincero, bravo Zulu!